Olá a todos, meu nome é Douglas Roberto Zayons e nesta videoaula irei falar um pouco sobre as transmissões. Nós que somos da área da mecânica, ou temos a função de reparar sistemas ou de projetar sistemas mecânicos, que de uma certa forma desempenham uma certa função. Essa função ela é desempenhada graças à existência de máquinas motoras, que podem ser motores elétricos, motores a combustão interna, motores pneumáticos ou motores hidráulicos. E para ocorrer a transmissão do movimento, há então os diversos elementos de transmissão, que são as engrenagens, correias, polias, que são então o objeto do nosso estudo de hoje, as transmissões mecânicas. Grande parte das transmissões relacionadas com a engenharia mecânica estão associadas a movimentos rotativos dos diversos tipos de elementos de máquinas. Nós temos, por exemplo, um motor que tem uma certa potência, ele gira a uma certa rotação em RPM. Os eixos, eles giram a uma certa rotação e transmitem potência. Já as engrenagens motora, elas têm giram uma para um sentido, outro para outra, também elas acabam transmitindo potência, tá? E transmitindo rotação. Um detalhe importante é que todas elas estão associadas com o movimento circular uniforme. E do movimento circular irão ocorrer velocidades angulares, velocidades tangenciais, forças tangenciais e até mesmo momentos. Se nós analisarmos o movimento circular uniforme do ponto de vista da cinemática do movimento, este é caracterizado então por uma rotação. E essa rotação ela pode ser expressa na indústria em RPM, rotação por minuto, certo? Ou, de maneira geral, também pode ser expressa em radianos por segundo, através da variável ômega, velocidade angular. Para converter RPM em radianos por segundo, nós podemos utilizar esta expressão aqui. Ômega em radianos por segundo igual a 2π vezes n em RPM sobre 60. Ou também podemos utilizar essa expressão aqui para, a partir da velocidade angular, calcularmos a RPM. Então, a rotação em RPM ela é calculada pela velocidade angular vezes 60 sobre 2π. Bom, no movimento circular uniforme, um ponto ou um objeto, ele descreve uma trajetória circular com raio R. E esse ponto e esse objeto vai apresentar uma certa velocidade tangencial. Essa velocidade tangencial, ela então pode ser calculada a partir dessa expressão. Velocidade tangencial é igual a ômega em radianos por segundo vezes o raio em metro. Já o movimento circular uniforme, do ponto de vista da dinâmica do movimento, ele também pode ser representado por uma força tangencial agindo em um certo raio. Se aplicarmos então essa força tangencial Ft em um ponto com uma trajetória circular de raio R, temos o aparecimento de um torque. E esse torque, então, ele é calculado multiplicando a força tangencial vezes o raio do nosso objeto. Com isso, nós calculamos o torque em Newton vezes metro. Podemos também calcular, ou a partir do torque, usando essa expressão, podemos calcular a força tangencial. A força tangencial em Newton ela é igual ao torque em Newton vezes metro, dividido pelo raio em metro. Agora, se
Se nós combinarmos a cinemática e a dinâmica, nós chegamos no conceito de potência. Vejam que na cinemática nós tínhamos relacionado a força, a velocidade tangencial e a velocidade angular. Com a dinâmica, força tangencial e torque. Assim, se nós pegarmos estas duas variáveis e multiplicarmos uma com a outra, aparece então o conceito de potência. Potência é o torque vezes a velocidade angular. Se nós utilizarmos como unidades o Newton vezes metro, e se nós usarmos como unidade para a velocidade angular o radiano por segundo, nós temos então a potência em watts. Quanto mais rápido for a aplicação da força tangencial ou do torque, maior então vai ser a potência consumida. Nas transmissões por correntes, o que temos são três elementos. Nós temos a engrenagem motora, que possui Z1 dentes. Temos os elos da corrente, e também formando como um todo a corrente. E temos também a engrenagem movida, que apresenta Z2 dentes. Se nós olharmos para a engrenagem motora, observamos que ela possui uma certa rotação e um certo torque, que é transmitido para a corrente, que por sua vez transmite para a engrenagem movida. Na engrenagem 1, nós temos então um raio, que nós chamamos de raio primitivo, R1, e nesse raio primitivo, perpendicular a ele, irão aparecer, devido ao movimento circular, a velocidade tangencial, que vai ser calculada a partir da velocidade angular, e a força tangencial, que vai ser calculada a partir do torque que a engrenagem 1 possui, disponível na engrenagem 1. Esta velocidade tangencial e essa força tangencial é, então, transmitido pelos elos, pela corrente, então, para a engrenagem movida 2, que apresenta um certo raio R2. Com isso, nós vamos observar que a velocidade, vejam que em todos esses pontos, no ponto 1, ou em qualquer ponto 2 ao longo do movimento de translação da corrente, ou no ponto 3, a velocidade e forças tangenciais são iguais nesses pontos. Se elas são iguais, como há uma diferença entre um raio de uma engrenagem e da outra, irá ocorrer uma redução da velocidade na engrenagem 2 e um aumento do torque na engrenagem 2. Com isso, nós podemos concluir que em uma transmissão por corrente, a velocidade e a força tangenciais aplicadas sobre o diâmetro primitivo das engrenagens transforma-se em velocidade e força sobre o elo da corrente, que se movimenta com o movimento de translação, e também transforma-se novamente em movimento rotativo na engrenagem movida. Nas transmissões por correias, temos também três elementos. Temos a polia motora, temos a polia movida e temos a correia, que é o elemento que transmite o movimento entre as duas polias. Se nós olharmos também do ponto de vista da polia motora, ela possui um raio R1. Associada a essa polia, nós temos uma velocidade angular, dada em radianos por segundo, e temos também um torque dado em Newton vezes metro. Então, com a velocidade angular, nós iremos calcular a velocidade tangencial e com o torque, nós iremos calcular a força tangencial.
essas variáveis, ambos esses vetores, eles são sempre perpendiculares ao raio da polia. Essa velocidade tangencial e essa força tangencial, dois vetores diferentes, são transmitidos a partir da correia para a engrenagem, para a polia 2, que também possui um certo raio R2. Essa velocidade tangencial e força tangencial sobre a polia 2 também é aplicada perpendicularmente ao raio, tangencialmente, né, ao movimento circular. Portanto, se nós observarmos o ponto 1, polia motora. Se nós observarmos o ponto 2, movimento de translação da correia. Se nós observarmos o ponto 3, movimento de rotação na polia movida. Nesses 3 pontos, nós temos que a velocidade tangencial e força tangencial são as mesmas. Novamente, o que modifica é o raio da polia motora e o raio da polia movida. Com essa mudança de raio, ocorre uma alteração da velocidade angular da polia movida, que diminui, e o torque, que aumenta. Se nós desprezarmos qualquer perda no sistema, a potência que nós temos disponível na polia motora é igual à potência disponível na polia movida. O que alteram são as velocidades, que nesse caso, no sistema de redução, a velocidade angular diminui e o torque aumenta, proporcional à relação de transmissão. Então, nesse caso, em uma transmissão por correia, a velocidade e força tangencial aplicada sobre o diâmetro nominal das polias transforma-se em velocidade e força sobre a correia e vice-versa. É claro que nas correias nós temos que considerar também que tudo isso acontece desde que não haja deslizamento. Então, esta é a condição, né? Não pode haver deslizamento para que essas considerações sejam verdadeiras. Já no caso das transmissões por engrenagens, a velocidade e força tangenciais sobre o raio primitivo da engrenagem motora 1 é igual à velocidade e força tangenciais aplicados sobre o raio primitivo da engrenagem movida 2. Então, nós observamos que no ponto P de contato, sobre os raios primitivos, as velocidades tangenciais para ambas as engrenagens é a mesma. Associado ao giro da engrenagem motora, nós vamos ter a velocidade tangencial e associado ao torque da engrenagem motora, nós vamos ter a força tangencial. Então, ômega e torque da engrenagem motora geram a velocidade tangencial e força tangencial. Se nós pegarmos essa velocidade tangencial e força tangencial e associarmos agora a engrenagem 2, né, nós observamos que a engrenagem 2 possui um raio maior do que a 1, e como consequência, o que irá ocorrer é uma diminuição da rotação da engrenagem 2 e um aumento do torque da engrenagem 2. Rotação e torque disponíveis na engrenagem 2. Não podemos falar em transmissão sem destacar o que é a relação de transmissão. E nesse caso, vou apresentar para vocês a relação de transmissão em correntes. Coloquei 2 figuras. A da esquerda está relacionada com a parte da cinemática e a da direita
com a parte da dinâmica. Então, para isso, nós vamos ter que observar o seguinte. Nós temos, inicialmente, que a nossa engrenagem motora da transmissão por correntes possui N1 RPMs ou ω1 radianos por segundo. E na engrenagem 2 da transmissão, temos aqui N2 RPM ou ω2, né, radianos por segundo. O subíndice 2 geralmente refere-se à engrenagem movida e o subíndice 1 refere-se à engrenagem motora. Então, nesta transmissão, nós temos o seguinte. Nós temos uma rotação em ω1 radianos por segundo e temos o raio da polia da engrenagem motora da transmissão. Ligado a este raio, R1, perpendicularmente, nós temos então a velocidade tangencial, VT1, que é o ω1 vezes o raio R1. Da mesma forma para a engrenagem movida à transmissão. Ela possui um raio R2 e, perpendicular a esse raio, nós temos o VT2, velocidade tangencial do movimento circular, ω2 vezes R2. E temos também, então, que a velocidade da corrente, a velocidade de translação da corrente, ela é igual a VT1, que é igual a VT2. Todos esses elementos aqui, todas essas velocidades são iguais. Certo? Bom, nós podemos também escrever esta velocidade tangencial VT1, colocando aqui, transformando, usando aqui o conceito da RPM. A gente entra com a rotação aqui e pode, então, calcular o VT1 a partir da rotação. Também podemos escrever VT2 a partir da rotação em RPM, que é essa fórmula aqui. Bom, se nós temos que VT1 é igual a VT2, nós podemos pegar essas duas fórmulas aqui em cima, igualar essas duas fórmulas aqui em cima, que nós chegamos a essa condição, então. Ó. Pegando aqui, ó, ω1 R1, colocando aqui. Pegando ω2 R2, colocando aqui, nós igualamos essas velocidades. Se nós colocarmos aqui, ó, fizermos a relação, então, passarmos o ω2 para o outro lado da igualdade, dividindo ω1, e o R1 dividindo R2, a gente chega nesse termo aqui, ó. ω1 sobre ω2, né? ω1 dividido por ω2, passou lá para baixo, igual a R2 dividido por R1. Isso é o que nós chamamos, então, de relação de transmissão I. A relação de transmissão I é, então, a relação entre ω1 e ω2, que, no caso de uma redução, a maior parte das transmissões mecânicas são de redução, ou seja, a engrenagem movida é menor do que a engrenagem motora é menor do que a engrenagem movida. E nesse caso, então, a gente chega, então, nesse conceito de relação de transmissão. Isto aqui é igual a I. Então, o I ele pode ser igual a ω1 sobre ω2, que é o primeiro caso aqui, que também é igual a N1 sobre N2, porque as rotações são proporcionais, né, às velocidades angulares, e também é igual, então, ao R2 sobre o R1. Como o R2, numa relação de redução, é maior do que o R1, vejam que este valor sempre vai ser maior do que 1. O I vai ser maior do que 1 no caso de uma transmissão por redução, uma redução. Certo? Então, a gente encontra esse conceito, então, de relação de transmissão I. Geralmente, o I, então, é a variável utilizada para descrever
uma relação de transmissão, geralmente no caso de uma redução. Bom, agora se nós olharmos para o desenho da direita. Nesse desenho da direita, eu tenho que o Z1 também está com a velocidade ômega 1 e eu tenho o ômega 2 na engrenagem 2. Eu tenho um torque T1 na engrenagem 1, que quando relacionado com o raio R1, permite que eu calcule a força tangencial 1. Então, a força tangencial 1, que é perpendicular ao raio, ela é igual ao T1, torque disponível na engrenagem 1, sobre o raio primitivo da engrenagem 1. Quando eu for olhar lá no outro lado a polia movida, vai aparecer lá o FT2. O FT2 também ele é perpendicular ao raio e é encontrado pelo torque T2 dividido pelo raio R2. Só que nós sabemos que a força FT1 é igual à força da corrente, que é aplicada sobre os elos, que é igual a FT2. Então, todo esse conjunto de forças FT1, F da corrente e FT2 são iguais, são as mesmas forças. Há uma transferência de movimento circular para translação na corrente e novamente para circular na engrenagem movida 2. Então, se nós olharmos isso, FT1 então é igual a FT2. As duas forças tangenciais 1 e 2 são iguais. E se nós pegarmos então aqui e substituirmos esses valores aqui na expressão, aqui, nós chegamos então a essa expressão aqui, ó, T1 sobre R1 igual a T2 sobre R2. Nós podemos rearranjar esta expressão e colocar os raios num lado e o torque no outro. R2 sobre R1, então, ó, é igual a T2 sobre T1. Já coloquei propositalmente assim, ó. E se nós olharmos para R2 sobre R1, para essa variável aqui, ó, nós vamos ver que essa variável R2, essa relação de variáveis R2 e R1, ela é igual ao I. I igual a R2 sobre R1. R2 sobre R1 igual a I. Então, nós podemos reescrever dessa forma. I igual a T2 sobre T1. Ou então, melhor ainda, eu posso colocar que T2 é igual a I, que é a relação de transmissão, vezes o torque T1. Então, com essa expressão aqui, nós podemos calcular o torque T2 a partir do T1. Como geralmente numa relação de transmissão de redução, geralmente não, sempre, o I é maior do que 1, sempre o torque T2 ele vai ser maior que o torque T1, proporcional à relação de transmissão, I. É claro que nessa expressão aqui, nós ainda estamos desprezando as perdas que ocorrem no sistema. Se nós considerarmos, então, um sistema perfeito, sem nenhum tipo de perda, T2 igual a I vezes T1, dado por essa expressão aqui, e o I, então, a relação de transmissão, é igual a N1 sobre N2, o lado da cinemática e o lado da dinâmica. Podemos também apresentar o conceito de relação de transmissão aplicado às transmissões por correias. Da mesma forma, na figura da esquerda, nós vamos analisar os aspectos da cinemática e na figura da direita, vamos avaliar os aspectos da dinâmica. Num lado, velocidades, no outro, forças. Então, novamente, no caso da transmissão por correias, nós temos a polia motora. Essa polia motora, ela se desloca a uma certa velocidade N1 e tem um certo raio R1.
Em função da velocidade angular ômega 1, nós podemos calcular a velocidade tangencial de um ponto da polia que se desloca com movimento circular. Então, VT1 é igual a ômega 1 vezes R1. Do outro lado, nós temos também a polia movida. Ela possui um raio R2 e perpendicular a esse R2, nós teremos a velocidade tangencial 2. VT2 é igual a ômega 2 vezes R2. Nós sabemos que a velocidade da correia é a mesma que o VT1 e o VT2, desde que não haja deslizamento da correia em relação às polias. E aí, então, se VT1 igual a VT2, aqui é uma forma de reescrever as equações relacionadas com a rotação, tá? Se VT1, como VT1 igual a VT2, nós podemos pegar esta parcela aqui e essa parcela aqui, passar para cá também, e teremos esta fórmula, e reescrevendo, deixando de um lado da expressão os valores de R e do outro os valores de ômega, teremos isso aqui, ômega 1 sobre ômega 2 igual a R2 sobre R1, que, novamente, é o conceito de relação de transmissão I. Tudo isso aqui, essas duas é igual a I. Assim, podemos, então, escrever que o I é o ômega 1 sobre ômega 2, ou N1 sobre N2, ou R2 sobre R1. Encontramos, então, da mesma forma que para transmissões por corrente, o conceito de relação de transmissão para correias, desde que não haja o deslizamento. Podemos também analisar a figura da direita e, a partir dela, então, ver que existe um torque disponível T1 na engrenagem, na polia motora, e existe um torque T2 na polia movida. Conheço o R1, eu posso, a partir do T1 e do raio R1, calcular a força tangencial 1. Força tangencial 1 é igual a torque 1 sobre R1. Olhando na outra polia, eu posso calcular o FT2. O FT2 é o torque 2 sobre o R2. FT1 igual à força que é transmitida pela correia, que é igual à força FT2. Todas essas forças são iguais. Ok? Como, então, FT1 igual a FT2, eu posso pegar esta relação e colocá-la aqui, como também posso pegar esta relação e colocá-la aqui, ó. T1 sobre R1 igual a T2 sobre R2. Reescrevendo a expressão de forma a ter em um lado da igualdade os torques e no outro os raios, chegamos a esse valor. Sabemos que R2 sobre R1 é igual a I, lá de antes. Com isso, sabemos novamente, então, que o I é o torque, isso aqui é igual ao I, T2 sobre T1. E podemos, então, novamente reescrever que o torque T2, que ocorre na polia movida, é a relação de transmissão vezes o torque disponível em 1. Como o R2, numa relação de redução, sempre é maior do que o R1, o I, novamente, vai ser sempre maior do que 1, maior ou igual a 1, né? E, como consequência, o torque 2 vai ser maior do que o torque 1. É claro que essa expressão leva em consideração que não há nenhuma perda no sistema. Tudo é perfeito. Ok? Não há nenhuma perda de potência, deslizamento, perda de torque e assim por diante no sistema. Com isso, nós chegamos a essas expressões que relacionam o torque T2 com o torque disponível em 1 e a rotação
rotação 2 relacionada com a rotação 1. Ok? Nas engrenagens, também nós podemos identificar a relação de transmissão. Observem que nós temos na parte superior a engrenagem motora. Essa engrenagem motora, ela gira a N1 RPMs, né? Ou então ômega 1 radianos por segundo. Eu posso transformar RPM em radianos por segundo. Lá na parte inferior, nós observamos que a engrenagem movida, que é a maior, e ela vai girar a uma velocidade N2 em RPMs ou ômega 2 radianos por segundo. Em função do ômega 1 e também do raio primitivo da engrenagem motora, nós, usando essa expressão aqui, podemos calcular o VT1. A velocidade tangencial 1, isso seria a velocidade tangencial do círculo primitivo da engrenagem 1, é igual ao ômega 1 vezes o raio R1. Fechou? Ok? Bom, do outro lado, a gente sabe que nós temos a engrenagem R2, e sabemos que a velocidade tangencial dos círculos primitivos são iguais. Então, a velocidade tangencial VT2 é igual a VT1. E ela está também perpendicular ao raio R2. E aí, então, vem que o VT2 igual a ômega 2 vezes R2 e VT1 sobre VT2 são iguais. VT1 e VT2, né, são iguais. Se eles são iguais, nós podemos igualar essas duas variáveis aqui, substituímos essas variáveis aqui e esse conjunto aqui, e chegamos então que ômega 1 R1 igual a ômega 2 R2. Colocando em um lado da expressão as velocidades no outro os raios, nós chegamos novamente nessa expressão ômega 1 sobre ômega 2 igual a R2 sobre R1. E isso é igual ao I, a relação de transmissão. Então, novamente, podemos escrever que o I é igual a R2 sobre R1, numa condição de redução, é igual a ômega 1 sobre ômega 2, ou então N1 em RPM sobre N2. Qualquer uma dessas condições nas engrenagens permite calcular a relação de transmissão. Geralmente, na transmissão, a engrenagem 2 é a maior e a engrenagem 1 é a menor. Com isso, nós reduzimos o movimento, a rotação, há uma redução de rotação, que é o que acontece na maior parte das vezes que nós precisamos utilizar engrenagens. Mas pode também ocorrer uma relação de multiplicação. Ok? Aqui também podemos agora observar o aspecto da transmissão de torque nas engrenagens. Nós temos a engrenagem motora, onde há um torque disponível T1, e lá na engrenagem movida há um torque disponível T2. Nós sabemos que com o raio e com o torque, nós podemos calcular a força tangencial. Observem que a direção da força tangencial acompanha mais ou menos a rotação, o torque, a rotação, né? Sabemos também que a força tangencial Ft1 é igual ao torque 1 sobre raio 1. Se nós olharmos para a engrenagem 2, nós sabemos que a força tangencial Ft1 igual a Ft2, e se olharmos o raio, nós sabemos que o Ft2 é o torque 2 sobre R2. As forças tangenciais no círculo primitivo são iguais. Então, sobre o raio primitivo,
as forças tangenciais são iguais, senão ocorreria um deslizamento de uma engrenagem em cima da outra, o que não pode acontecer. Tá? Então, se as forças tangenciais são iguais, nós então podemos reescrever colocando essa expressão aqui, né, nesse lugar, essa aqui no outro lugar aqui, e temos uma relação, T1 sobre R1 igual a T2 sobre R2. Podemos colocar o torque de um lado da igualdade, os raios do outro lado da igualdade, chegamos a essa expressão aqui, e sabemos que R2 sobre R1 é relação de transmissão I. Então, T2 sobre T1 igual a I. Ou seja, torque 2 é o torque 1 vezes o I. Novamente, então, como o I, numa redução, o I sempre é maior do que 1, vamos observar pela forma que o torque que nós vamos ter disponível na engrenagem 2 vai ser maior do que o torque disponível na engrenagem 1, proporcional à relação de transmissão que existe aí. Ou seja, proporcional ao R2 dividido por R1. Mas para finalizar as transmissões, nós não podemos deixar de falar em rendimento das transmissões, que ocorrem em correntes, correias, engrenagens e outros elementos de máquinas, outros elementos de transmissão. Nós sabemos que numa transmissão, por exemplo, aqui eu coloquei uma figura de uma transmissão por corrente, nós sabemos que existe vibração da corrente quando ela transmite movimento, quando o sistema está funcionando, existe vibração. Existe vibração tanto da corrente como dos eixos, né? E para movimentar alguma coisa existe o consumo de trabalho, de energia para fazer essas movimentações, essa vibração. Nós sabemos também que existe atrito. Em vários locais da transmissão tem atrito. Existe atrito nos mancais da máquina, né? Existe atrito entre o rolo e a engrenagem. Existe atrito entre o pino da corrente e o rolo, né? Enfim, existe uma série de pontos que possuem atrito. E o atrito ele acaba consumindo também energia, né? E a energia de trabalho, e com isso há uma diminuição, há uma perda de energia no sistema. Também sabemos que a corrente no lado tenso, ela vai ficar subindo e descendo, né? Ela fica se movimentando. Quanto menos dentes há na engrenagem motora, e quando o número de dentes for pequeno nas engrenagens, principalmente da motora, o movimento que a corrente vai ter um movimento para cima e para baixo, proporcional ao engrenamento do dente com o elo da transmissão, e isso também vai consumir potência. Se eu estou movimentando alguma coisa para cima e para baixo, tá? Isso também consome potência. Então, há uma perda de energia para movimentar a corrente para cima e para baixo. Tá? E há também, né, no caso da transmissão por correntes, existe ar que é transportado entre os rolos, né, no vão entre um rolo e outro. Existe ar que é transportado de um local para outro. Há uma movimentação de ar. E tudo isso acaba... Para que tudo isso aconteça, nós sabemos na engenharia que nada ocorre sem gastar energia. Então, há um gasto de energia. Então, essa energia toda que é gasta na vibração, atrito, deslocamento de correia, movimentação de ar e outras perdas que podem ocorrer, é o que nós chamamos, então, está associado, então, com o rendimento das transmissões. A gente sabe que, para um sistema ideal, o torque T2 é igual ao torque em 1 vezes a relação de transmissão.
considerando que não haja perdas no sistema. Mas como o sistema é um sujeito real, há perdas, e essas perdas, então, são compensadas multiplicando um fator que é o rendimento das transmissões. Então, esse fator eta nós chamamos de rendimento ou eficiência. E esse fator é sempre menor do que 1. O 1 é o ideal e menor do que 1 é o real. Aí, então, se esse fator sempre vai ser menor do que 1, nós vamos ter que o torque T2 é o T1 vezes o I, vezes um fator que diminui um pouquinho esse valor aqui, ó. Dependendo do tipo de elemento de transmissão, engrenagem, correia, polia, essa eficiência pode estar na ordem de 0,9, 0,95, tá? Mas ela provoca uma diminuição da energia no sistema e, como consequência, uma diminuição do torque disponível lá no sistema movido. Ok? Então, isso era mais ou menos o que eu queria passar para vocês sobre as transmissões mecânicas. Para realizar essa apresentação, essa videoaula, eu utilizei, então, basicamente os livros antigos aí do Shigley, o Elemento de Máquinas 1 e 2. Assisti a vários videoaulas de outras pessoas, de outros engenheiros, de outros profissionais no YouTube. E com tudo isso, organizando tudo isso, eu acabei elaborando esse material para deixar, então, disponível para vocês estudarem com relação a ele, tá? É muito difícil fazer um material desses com 3 minutos ou com 5 minutos. E vejam, quando a gente está trabalhando tecnicamente, os assuntos se expandem até meia hora, 30 minutos, 40 e assim por diante, tá? Quem sou eu, então? Sou Douglas Roberto Zaios, sou mestre em engenharia de produção e engenheiro mecânico, tá? Obrigado, então, por terem assistido essa videoaula. E também deixo aqui outras referências que podem ser usadas por vocês para se atualizarem sobre o assunto. Os livros que eu gosto muito são Os Elementos de Máquinas do Shigley, o capítulo 1 e o 2, né? Gosto muito da versão em inglês do Norton, né? E adoro muito o Coleção Shaw, né? Do Elementos Orgânicos de Máquinas. Se não estou enganado, uma edição de 1967, tá? Foi uma das últimas publicações no Brasil, certo? Da coleção Shaw. Mas ele é um livro ainda publicado nos Estados Unidos e ele é um livro voltado para autodidatas. Então, se você é um autodidata, procure ler, encontrar esse livro numa livraria sebo, né? E procure estudar por ele, porque é um livro muito interessante. Apesar da última edição nacional, se não estou enganado, isso é de 1967, eu comprei há uns anos atrás uma versão em inglês dele e é a mesma versão do português, tá? Que ainda é comercializada nos Estados Unidos. Obrigado, então, por assistir essa videoaula e um grande abraço a vocês.